dia a todos, sejam bem-vindos, quem está entrando aí. Hoje nós vamos fazer uma live aqui, um bate-papo com o professor César Volney Maus sobre o tema Como aplicar a gestão de custos em órgãos públicos. Esse é um tema bastante importante, bastante relevante aí. Acreditamos que é a solução dos problemas da administração pública, porque a gestão de custos ela vai melhorar o resultado da administração. E nós convidamos então o nosso professor César Volney Maus, que é contador, especialista em gestão e controle da administração pública, mestre em contabilidade e controladoria pela Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, é professor membro da Comissão de Estudos de Contabilidade Pública do CRC do Rio Grande do Sul, conselheiro do CRC Rio Grande do Sul, com mandato até 2020, até 2023. Autor de diversas obras, especialmente do livro sobre gestão de custos aplicado ao setor público. Está ao contrário. Essa é a segunda edição aí, atualizada. Então, uma pessoa extremamente preparada para o tema que vai ser tratado agora. Então, já vou convidar o professor aqui para entrar, para a gente iniciar a nossa live. Fixar aqui. Como aplicar? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Como aplicar a gestão de custos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu mandar uma mensagem para o professor aqui. Estamos aguardando a entrada do professor que vai falar sobre como aplicar gestão de custos em órgãos públicos. Olha ele aí. Bom dia, professor Bom dia. César. Seja bem-vindo aqui para falar conosco nessa live hoje. Tá travando? Tá me ouvindo, professor? Só um minuto aí. Opa, professor, tá me ouvindo? Oi, professor. Bom, Tá travando aí oi. o...
Tá travando, não tá Tá aparecendo travando meu direito o vídeo? seu. Bom, Alô? vamos estabilizar aí o sinal. Consegue? Eu consigo te ver, mas está travando. Então, você está usando Wi-Fi ou 3G, 4G? Tô fazendo na Wi-Fi. Às vezes, se E não agora der está certo com o Wi-Fi, melhor mudar para É, 4G. não. Tá. Parece que vai dar certo, então. Uhum. Agora mudei o Pronto. sinal aqui. Melhorou? Mudou o sinal, né? Pelo menos agora não tá dando aquele sinal de travamento. Então era Wi-Fi mesmo. Agora vamos pro O o Wi-Fi sinal do é meio celular. problemático. Uhum. Bom, então vamos lá, Tranquilo? professor. Para nós uma satisfação tê-lo aqui para falar sobre esse tema aí tão relevante, importante, porém pouco aplicado até hoje no setor público, né? A gestão de Sim. custos, que é bastante relevante aí para que as administrações tenham sucesso, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente não vê muito sendo aplicado. Não sei se é porque os órgãos de controle não estão cobrando muito isso ou qual é a dificuldade. Então, justamente gostaríamos aí que você explanasse para nós inicialmente. Eu estava comentando até contigo antes, para você falar para nós aí rapidamente qual é a regulamentação que a gente tem hoje que trata o custo na administração pública. Qual o tipo de regulamentos que a gente deve seguir hoje? Só um pouquinho, deixa eu tentar mudar de lugar aqui. Tá travando bastante o sinal aqui. Tá bom. É uma outra- Está me ouvindo? Está me ouvindo agora, tranquilo? Sim, estamos ouvindo. Em termos de legislação, a questão da obrigatoriedade da aplicação da gestão de custos no setor público, ela já vem desde a 4320, né? A Lei Federal 4.320, lá de 64. Já exigia a implementação de custos. O Decreto-Lei 200 também já trouxe essa previsão. Depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, também já previa a aplicação da gestão de custos no setor público. E, por último, então, a NBCT 16.11, a norma brasileira de contabilidade aplicada ao público, também já determinou essa obrigatoriedade da aplicação de custos. O problema é que, no Brasil, digamos assim, não faltam legislações. Legislações existem várias. O fato é a cobrança efetiva de você utilizar custos do setor público e também, digamos, a teoria, a pesquisa acadêmica conseguir dar um respaldo. Quando eu fiz o mestrado e estava fazendo a minha dissertação de mestrado, nós ficamos naquela dúvida, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para a galinha nascer, precisa ter o ovo. Só que para pôr o ovo, precisa ter a galinha. Então, não se sabe o que veio primeiro. Quando eu fiz a dissertação, era muito pouca a pesquisa acadêmica que tratava desse respeito. Então, a galera perguntava, não tem pesquisa acadêmica porque o pessoal não aplica custos ou não tem aplicação de custos porque não tem pesquisa acadêmica? Então,
de 2007 para cá, o meu livro é de 2008, o primeiro livro de gestão de custos que eu lancei. Então começaram a surgir algumas pesquisas acadêmicas sobre como aplicar custos. Existia bastante textos que diziam, é importante ter custos, é importante fazer custos. Mas aí vem aquela pergunta, como que você faz custos? Né? Então a pesquisa acadêmica tem essa função de você respaldar. Você tem dúvida de como vai fazer alguma coisa na sua vida, você pesquisa. Né? Se você não acha nenhuma pesquisa a respeito, como é que você vai fazer? Né? Então, no Brasil, se começou a pensar nesse assunto. Alguns professores, Valmor Slomski, diversos aí começaram a realizar essas pesquisas para poder fazer essa implementação. Né? Legislação não falta. Né? Falta como fazer essa encrenca. Pois é, então, como esse é o tema da nossa live, você vai dar algumas dicas aí hoje, professor, de como, de fato, se aplica essa gestão de custos nos órgãos públicos, não é isso? Foi esse o tema que a gente escolheu. Exato. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Então, vamos lá. O que acontece? Hoje, a gente já vê um movimento de muitos tribunais de contas. Aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal Gaúcho já começou a exigir nos municípios, quando você vai abrir licitação, as tais planilhas de custo para respaldar um processo licitatório. Né? Então, quando o município vai fazer uma terceirização, por exemplo, de serviço de capina, coleta de lixo, manutenção elétrica, hidráulica, em que a empresa terceirizada vai colocar à disposição do município uma equipe de trabalho, equipamentos, uma estrutura, não basta mais você chegar lá e dizer o preço é 100 mil reais por mês, o preço é 200 mil reais por mês. Você precisa apresentar uma planilha de custos em que você mostra a posição desse gasto, né? Quanto que a empresa terceirizada vai gastar para prestar esse serviço e é a margem de lucro que ela vai cobrar para fazer esse trabalho. Né? Já existia algo parecido na terceirização do transporte escolar, por exemplo, que já era uma prática você exigir as planilhas de custos, até porque as empresas tinham por hábito, no decorrer do ano, recomposição de preço, porque aumentava o valor do combustível, aumentava o salário do motorista, as licitações eram feitas para 4 anos. Então, como é que você vai pedir aumento do preço? Você tem que provar que houve o aumento do combustível. E se o combustível aumentar 10% o preço do quilômetro rodado, por quê? Porque dentro daquele quilômetro rodado você tem peça que não aumentou, tem pneu que não aumentou, tem o salário do motorista que não aumentou, aumentou o combustível. Então, se o combustível representa 40% do custo, você vai dar 10% de aumento sobre aquela parcela do combustível. Isso precisa ficar claro. Detalhe, cabe à Comissão de Licitações Municipal fiscalizar se essa planilha de preço realmente está condizente. É de verdade que a gente brinca, né? Porque o que acontece? Às vezes a empresa lança uma planilha de custos que não é verdadeira. Né? Então o Tribunal de Contas começou a fiscalizar isso, o município começou a fiscalizar essas planilhas de custos apresentadas pelas empresas, e aí sim você chega a um valor da prestação de serviço mais condizente, mais correto. Né? Você tem uma ideia de quanto realmente vale aquele serviço que vai ser prestado. Só que aí tem que tomar um cuidado. Às vezes o município não sabe compor essa planilha. Por quê? Então, um serviço de capina, por exemplo. Vamos terceirizar um serviço de capina. Quantas ruas serão objeto desse trabalho?
quantas vezes por mês as pessoas precisam realizar esse trabalho. Se você exige que a empresa vá capinar uma vez por dia todas as ruas, é um preço. Agora, se ela for fazer esse trabalho uma vez por mês, é outro. Né? Eu atuei num município que estava montando uma planilha como essa, e o pessoal da secretaria de responsável chegou para mim e queria que as árvores fossem podadas todo mês. Né? Cara, não precisa podar a árvore todo mês. Por que eu vou pagar para uma empresa fazer um trabalho desnecessário? Então, eu preciso saber pedir, né? Eu preciso saber compor o trabalho. É a mesma coisa que o transporte escolar. Eu pago uma linha de ônibus que vai percorrer 100 km por dia. Ponto. Se ele percorreu 101, o problema é da empresa. Agora, eu não posso pôr na planilha 100 km e, na prática, a empresa vai rodar 90. Porque não tem 100 km naquela linha. Eu vou estar pagando um valor a mais, sabe? Né? Concorda? Sim, sim, com certeza. Professor, aí no Rio Grande do Sul, que vocês estão um pouco avançados nessa área, todos os municípios já têm sistema de custos? Ainda não? Como é que está aí? Não, não tem. A parte das planilhas, o tribunal está começando a exigir agora, né, nas licitações, como eu já falei, e aí os municípios estão começando a aprender a elaborar, mas a implantação efetiva, né, são poucos municípios que ainda estão fazendo. Né? Na prática, eu estou realizando esse trabalho em alguns municípios que eu atendo, que a gente está fazendo. Estamos implantando de uma forma escalonada por secretaria, né? E então cada município estabelece uma prioridade e a gente vai começando numa ponta e vai indo. Por exemplo, o município de Nova Boa Vista é um município que a gente está fazendo esse trabalho hoje. Começamos pela frota. Hoje a gente sabe lá no município quanto custa o quilômetro rodado de cada veículo, tanto da obras, quanto da saúde, quanto da educação. Toda a frota própria está monitorada. Nós sabemos exatamente o quilômetro rodado de cada um. Fizemos também a Secretaria da Educação. Sabemos quanto custa o aluno que estuda na rede municipal, o custo com a merenda, o custo com a sala de aula, né? Sabemos também, na agricultura, quanto custa o serviço da colhedora de forragem, dos equipamentos que o pessoal utiliza para prestar serviço para o agricultor. Já sabemos também informar para o agricultor quanto que ele deixou de gastar por o município ir lá prestar esse serviço para ele. Né? Então, a gente tem essa informação hoje para repassar para o cidadão, e o prefeito também, o gestor tem esse dado na mão. O próximo passo nosso é implantar a Secretaria de Obras. Né? Na assistência social, a gente também já está mapeando os serviços feitos pela Secretaria, então já temos o financeiro todo mapeado, as quantidades físicas, a assistência social está mapeando para nós, então já vamos ter, a partir do próximo mês, a informação do custo dos serviços feitos pela assistência social, e aí vai ficar para o ano que vem saúde. Né? A saúde lá vai ficar por último. Né? Então são alguns casos. Oi? Como que vocês fazem aí? Vocês têm um sistema informatizado, adaptado, ou então integrado ao sistema de orçamento e gestão? Como que está sendo isso? Nós estamos utilizando aquele programa mundialmente famoso e mundialmente utilizado, Excel. Né? O que acontece? Dentro do processo para conseguir implementar os custos, você trabalha com relatórios. Né? Então, o software de contabilidade, os softwares de controle interno do município, a gente
solicita para eles, eles geram relatórios para nós em Excel, e os mapeamentos das quantidades físicas, a gente tem um sistema de controle interno nosso, que nós adaptamos no município, para conseguir coletar os dados, né? E aí é só pegar o financeiro com o físico e colocar nas planilhas Excel, e mensalmente a gente vai alimentando os dados. Fica um sistema relativamente fácil de você conseguir gerar as planilhas, a quantidade de trabalho. Eu sempre digo, né, que tem que dar o mínimo trabalho possível, da forma mais fácil, para a gente conseguir gerar informação. Nada muito complexo, muito de emaranhado de coisa, porque daí não funciona, né? As pessoas vão fazendo as anotações dos dados físicos, a contabilidade, então, consegue gerar para nós os relatórios financeiros e a gente consegue elaborar os dados. Entendi. E aí, mensalmente, a gente vai montando relatórios gerenciais. Bom, deixa eu falar com o pessoal que está entrando aqui. Bom dia, Carme. Bom dia, Valdina. Bom dia, Elisandra. Algumas colegas que eu tenho aqui, que eu conheço aqui de Mato Grosso. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, professor aí, pode postar aqui, fica à vontade, tá? Qualquer dúvida sobre como implementar o sistema de custos, o professor está aqui para ajudar também, para tirar essas dúvidas se alguém tiver algum questionamento, tá bom? Então, professor, queria fazer uma outra colocação aqui, no sentido gerencial do negócio. Qual a importância de se ter um sistema de custos dentro de um órgão público, de uma empresa, de uma instituição qualquer que seja, para que a gente melhore o gerenciamento desse órgão? O que você poderia falar sobre isso? Cara, assim, a gente sabe que o nosso orçamento pessoal é limitado. A não ser que você tenha uma fonte de renda ilimitada, né? Eu não acredito que seja assim. Então, na nossa vida pessoal, a gente tem que gerenciar prioridades, né? E tentar conseguir as coisas que a gente quer na vida, gastando menos para poder fazer mais, né? Aquele velho jargão, fazer mais, fazer mais. Quando a gente pensa custos, a gente não está pensando em terceirizar tudo. Não, isso é errado. A gente não está pensando em acabar com o serviço público. Também não, também é errado, né? Não vou implantar custo porque tenho que terceirizar. Bobagem, já vou dizer por quê. Vou ter que acabar com o serviço, acabar com não sei o quê. Não é isso. Na verdade, a gente sabe que o orçamento, por exemplo, Três Coroas, é um município que a gente implantou custos também. O orçamento anual dele é 68 milhões de reais. Esse é o orçamento anual. Quanto que o prefeito tem de grana para prestar serviço? 68 milhões. Ponto. Né? O que ele tem que fazer? Gerenciar a eficiência, gerenciar a eficácia na prestação do serviço para poder prestar mais serviços para a população. Esse é o raciocínio. Então, o trabalho de custo, muito mais do que ser obrigatório em lei, é que você consiga gerar alternativas para prestar aquele mesmo serviço com a mesma qualidade, usando uma racionalidade de custos. Então, você começa a pensar os itens, as coisas que você faz dentro do município, para você conseguir alcançar uma prestação de serviço melhor, com mais qualidade. E outro, prestar contas para a sociedade, o gestor ter a informação na mão do que ele está fazendo e quantas pessoas ele está atendendo. Então, com a informação de custos, a gente sabe quantos quilômetros a frota rodou no mês e quanto custou o quilômetro rodado. Aí eu tenho 2 ônibus, ou melhor, 2 caminhões na Secretaria de Obras. Um roda a R$4 o quilômetro, o outro roda a R$2,50 o quilômetro. Num dia de chuva, que você tem que puxar, fazer o transporte do lixo, 100 quilômetros de distância do município. Se você tem os 2 caminhões no pátio, qual dos 2 você escolhe? Qual dos 2 tu vai escolher? O mais caro ou o mais barato?
tu vai escolher o mais barato. E outra né? também, né, professor? Se Dá para você você, puder, dá para você identificar por que, que um está mais caro e outro está mais barato, né? Você pode ir em cima dele e conseguir, né? Verdade. Exato. Exatamente. Outra coisa, qual é mais barato, terceirizar ou estatizar as linhas de transporte escolar? Aquela velha pergunta. Né? Ah, mais barato. Uns chutam, né? Todo mundo chuta. Alguns chutam. É mais barato terceirizar. Outros, é mais barato estatizar. Nenhuma e nem outra. Depende do tamanho da linha. Depende a utilização do custo fixo, porque dentro do ônibus de transporte escolar, você tem um motorista que ganha R$3.000, por exemplo. Cara, se o ônibus andou 100 km por dia ou andou 20 km por dia, tu tem que pagar o 3.000 para o motorista. Tu tem a depreciação do veículo, tu tem um equipamento que o município gastou R$200.000 para comprar. Tem a depreciação. Então, isso é um custo fixo. O que, que você começa? Você começa a analisar as linhas e consegue visualizar o que, que é melhor para ti. Algumas você terceiriza, outras você estatiza, dependendo do grau de utilização. Ah, e o que, que isso vai acarretar? Vai acarretar uma economia de milhões de reais por ano no transporte escolar, fazendo o serviço, e esses milhões você pode utilizar em outra atividade. Então, você tem um mapa gerencial na tua mão, onde você consegue enxergar no que você está gastando, como você está gastando, e qual a possibilidade de você ter a eficiência e a economicidade, que são princípios constitucionais. A Constituição Federal Brasileira, ela já estabeleceu, né, no artigo 70, a economicidade. Então, você não pode, só porque o dinheiro é público, sair gastando a rodo, com ineficiência. Você precisa analisar, você precisa ter esse mapa gerencial. A gente cobra do setor público que ele tem que prestar serviço, que tem buraco nas estradas, né, que a iluminação pública não funciona. Muito por quê? Porque se gasta errado. Você não tem uma racionalidade nos gastos. Se você tiver esses mapas gerenciais na mão, a sociedade consegue fiscalizar, saber onde está indo a grana, e o gestor público tem uma visão melhor para saber no que está gastando. Né? É verdade, é isso mesmo. Por exemplo, quer um exemplo prático de desperdício de recursos? Eu fiz uma viagem para a cidade de Santander, lá na Espanha, que é onde nasceu o conceito de cidades inteligentes. Né? Então, a cidade de Santander é uma cidade, se não me engano, tem uns 300 mil habitantes, uma coisa assim. E lá eles começaram a usar esses containers de lixo. Esses containers que a gente usa na rua para guardar lixo, certo? Na tua opinião, a prefeitura tem que passar todo dia a recolher os containers de lixo na sua cidade ou deveria passar para recolher os containers que estão cheios de lixo? O que você acha? Eu acho que tem que passar para recolher os que estão cheios de lixo. Agora, saber como é que está cheio... cidade. Né? Exato. Então, se você tem uma cidade que tem 2.000 containers de lixo, quantos caminhões você precisa para passar todo dia a recolher 2.000 containers de lixo? Aí, os espanhóis se ligaram que é só colocar um sensor dentro do container, uma central de monitoramento, e esse sensor vai avisar quando o container está cheio. E quando o container estiver cheio, o caminhão passa e recolhe o lixo. Com isso, eles reduziram lá 50% do tamanho da frota necessária para recolher lixo. E reduziram o custo de recolhimento do lixo em 60%. Certo? Ou seja, é só questão de pensar. Eles acabaram com o serviço? Prejudicaram o serviço? Não.
Eles só passaram a ser mais inteligentes. Outra coisa, o que gera o custo da iluminação pública? A lâmpada ligada, né? Então, tu pega na praça central da tua cidade, toda cidade tem uma praça central e tem um monte de lâmpada lá dentro, né? Então, eles começaram a usar um sistema de que tem um sensor nos vários cantos da praça e que, a partir das 2 da manhã, que não tem ninguém na praça, a iluminação reduz 70% da potência dela. Eles colocaram lâmpadas inteligentes, né? Então, quando passa alguém e entra na praça, a praça se ilumina. Depois de um determinado tempo, a iluminação reduz para 30%. Com isso, ele reduziu o consumo de energia elétrica na iluminação pública, né? Então, não se fala em acabar com a iluminação na praça, acabar com a coleta do lixo, não. Nós precisamos pensar como reduzir o custo, né? De uma forma mais inteligente. Lá também inventaram essa historinha de colocar sensor no estacionamento para avisar em quais ruas tem vaga livre para você estacionar o carro. Para você não ter que ficar rodando a quadra várias vezes até achar uma vaga de estacionamento, né? A ideia disso é reduzir a emissão de poluição do carro rodando, você não ficar rodando à toa, queimando combustível, né? Acaba reduzindo o teu custo. É um conceito de cidade inteligente, que começou lá na Espanha, depois foi difundido aí para o Brasil, e agora o estacionamento de shopping, todo mundo tem isso, não é? Quando tu entra no shopping, já diz quantas vagas tem lá, que é para tu não ficar rodando à toa. Tem uma lâmpadazinha vermelha que indica para você aonde está o estacionamento ocupado, aonde não está, né? Então nós precisamos começar a pensar. A gestão de custos é isso. Não fazer a coisa à toa, como sempre foi feito, né? Quando inventaram essa história da iluminação pública, por exemplo, vamos começar a cobrar a iluminação pública da população, né? Vamos começar a cobrar taxa de coleta do lixo. Com que base foi estabelecido o preço da taxa de coleta do lixo? Com que base foi estabelecido o preço da iluminação pública? Nenhum. Simplesmente se chutou, estabeleceu o valor e deu, né? Basicamente, se cobra pelo valor do custo, né, que eles estão pagando hoje. Então, custa 100 mil para pagar a iluminação pública. Vou dividir pelo número de contas que pagam a iluminação pública, mais ou menos assim. Se você aqui no Rio Grande do Sul não foi feito assim. Não é assim? Não, pelo menos, isso é uma ideia que eu tenho que deveria ser assim, né, professor? Pela lógica, sim. Quanto custa o lixo? O lixo custa tanto. Então, vamos tentar dividir esse valor pelo número de residências que vai ser coletado. A gente sabe que o lixo não sempre é mais caro do que se cobra, né? Pelo menos tem alguns exemplos que eu conheço aí. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, para implantar um departamento de custo dentro do órgão público, vai ser necessário ter um setor específico dentro do órgão, né? Porque eu acredito que todo mundo hoje está trabalhando assim, meio que no limite, né? Como que você vê isso aí no seu estado, as implantações que estão tendo? Existe uma pessoa responsável, um setor responsável só para trabalhar com isso, ou é misturado com a contabilidade ali? Uma coisa é prática, né? O contador-geral do município, que é responsável pela contabilidade financeira, dificilmente vai ter tempo para conseguir trabalhar na implementação, né? Aí, nos municípios que nós atuamos, foi nomeado, né, uma pessoa do quadro do município para fazer o acompanhamento conosco, né? Alguns é a pessoa do controle interno, outros acabaram contratando uma pessoa que passou a ter uma dedicação nesse sentido, né? Então, tem outros municípios que eu conheço que criaram uma comissão, né? Criaram uma comissão própria lá para fazer esse trabalho. Às vezes o pessoal tem uma visão que precisa todo um departamento para fazer isso. Claro, depende muito do tamanho da prefeitura,
né? O que é preciso mesmo é ter um líder, um contador responsável, que tenha conhecimento de custos, que vai começar a fazer esse mapeamento, né? Vai começar a fazer esse trabalho em linhas gerais, né? O Tesouro Nacional possui lá um cidadão chamado Éder Bogado, que ele é o bom menino lá da STN, e que ele é o líder e que lidera esse processo todo lá dentro do governo federal. E, claro, ele tem um grupo ajudando ele a pensar esse processo de implementação de custos no governo federal. E aí cada ministério está fazendo os modelos, os protótipos, que a gente chama, os pioneiros, para elaborar. No município não é diferente, né? Você vai ter um líder, só que como o município é menor, tem aí municípios aí com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, você não precisa um departamento inteiro. Essa pessoa vai circular em todas as secretarias, claro, vai precisar da colaboração das secretarias para anotar as quantidades físicas de atendimento que é feito e você ter o mapeamento, então, de quanto serviço foi prestado, para quem foi prestado, e então nós podemos calcular o custo. E essa pessoa líder vai, então, coordenar todo esse processo, pegar os dados financeiros, pegar os dados físicos, organizar os controles internos, aí precisa, sim, o apoio do controle interno. Não se faz custo sem ter controle interno funcionando, e não é aquele controle interno que só faz relatório, né? É um controle interno que efetivamente implanta o controle interno. O que é implantar o controle interno? Ter um almoxarifado funcionando, ter um controle de frotas funcionando, ter um patrimônio organizado para você ter o cálculo da depreciação, né? Lá na saúde, quando você preenche os relatórios do CIASUS, né, que é a informação que vai para o governo federal da quantidade de atendimento odontológico, quantidade de atendimento médico, quantidade de atendimento de medição de pressão, coisa e tal, tem que estar tudo mapeado. Então, você tem um líder que coordena, organiza, e em cada secretaria você tem braços que vão te ajudar a fazer o monitoramento. É assim, na minha opinião, que funciona. Claro, aí município maior, você vai precisar não só uma pessoa, 2, 3 pessoas. Aí depende do porte do município, né? Entendi. Bom, eu vejo assim, professor, que o sistema de custos ele ainda é meio que uma ficção para muita gente ainda. Mas na minha concepção, para ele funcionar de fato e no futuro aí se tornar uma ferramenta que vá auxiliar os gestores, eu penso que as empresas de sistema deveriam criar um módulo dentro, né, para já conseguir mapear, configurar ali e já ir dando resultados para que a coisa flua até com menos pessoas trabalhando, né? Naturalmente, na hora que for executando ali o orçamento, a despesa, a licitação, isso já vai ficando automatizado. Você não acha isso também ou não? Eu estou errado? Tudo que nós podemos passar para o sistema de informática melhora a nossa vida, né? Nossa. E reduz o nosso trabalho como técnico, né? E o governo federal está tentando fazer isso, né, tendo o sistema deles. O estado do Rio Grande do Sul tem, dentro do software deles, eles já elaboraram um módulo custos também que gera informações de custos para eles. O problema é que cada prefeitura é uma realidade diferente. Cada município tem o seu tamanho, a sua estrutura física, a sua estrutura de custos que precisa ser adaptado. Então, para a empresa de software, quando tentar montar algo padrãozão, que vai encaixar em todos, vai precisar de adaptação. Nos relatórios gerais, eles conseguem fazer, não tenho dúvida nenhuma. Mas só para tu ter uma ideia, eu participo muito do Congresso Brasileiro de Custos, né, e eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Fiat lá em Betim, Minas Gerais, e eles nos apresentaram o módulo de custo deles, que era Excel, né, a poderosa Fiat.
Aí eu participei no Congresso Brasileiro de Custos, de uma palestra do povo da Petrobras, que eles calculam o custo da gasolina, do querosene, coisa e tal, por meio do software mundialmente famoso Excel. Né? Eu participei da implantação de custos em muitas indústrias, aqui no Rio Grande do Sul, indústrias médias, e o software de custos deles é Excel. Né? Então, primeira coisa, quando eu dou curso, o pessoal pergunta, tem um modelo? Né? Tem um modelo? Não, não tem modelo ainda. Né? Existem referências para a gente poder fazer. Né? Os municípios que eu estou elaborando passam a ser referências. Né? O que o governo federal fez lá também passa a ser referência. Agora, tu tem um modelo padrãozão, vai demorar. Tem algumas empresas de software que eu sei que já estão se mexendo, até já tem um íconezinho lá no sistema, custos, mas ainda não tem nada lá dentro, né? Eles estão estudando, algumas estão estudando sim, né? Desenvolver o modo. Não conheço todas, não posso falar por todas, mas invariavelmente vai chegar um momento que eles vão começar a desenvolver algo. Vai facilitar a nossa vida, se eles conseguirem, vai. Agora, posso estar muito errado, né? Mas dificilmente eles vão conseguir desenvolver um software de custos que você chega aí em Cuiabá, implanta lá, e é o mesmo modelo que vai funcionar na minha cidade aqui de Carazinho, né? No Rio Grande do Sul. Não vai encaixar perfeito, não. Tem que fazer adaptações, tem que fazer... Existe uma diversidade muito grande nas prefeituras. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui na Capacema, em Passo Fundo. Nós temos o sistema de custos aqui desde 2016. Né? Mais, 2014. 6 anos já que a gente tem custos aqui. Tudo feito em Excel. Adaptamos o nosso software. Né? Agora está sendo remodelado o software de controle interno aqui da entidade para gerar relatório de custos mais prático para nós. Mas sempre a finalização, os relatórios finais, eles acabam saindo em Excel. Ou seja, então, você tendo uma boa base, um bom conceito de como funciona, você mesmo vai adaptando aí dentro do seu órgão, né, professor? Exatamente. É mais ou menos essa. A Heloísa está dizendo aqui, a Heloísa que está participando, o TCE Rio Grande do Sul tem modelo também. Ela deve ser do TCE, né, Heloísa? Heloísa Espinosa, não sei se você conhece. Eles têm modelos de planilha de custos. Sim, acho que eles sim, disponibilizam. Né? Uhum. Eles disponibilizam para as licitações. Isso aí. Entendi. A nossa colega aqui, Carmen Gianchini, minha amiga lá de Nova Mutum. Você conhece Nova Mutum, professor? Não, ainda não. É uma das melhores cidades do Mato Grosso, hein? Você tem que conhecer lá um dia desse. Ela está falando assim, a taxa do lixo não cobre o custo, mas para aumentar a taxa é necessária a aprovação da Câmara de Vereadores. A resistência para aumentar o valor é imensa. Não é só cálculo matemático. A Carmen ela é diretora do sistema de água lá da Autarquia Municipal de Água. Então, exato. Eu conheço a realidade dela. É uma realidade de todos. Aí envolve a questão política, né? Até para você conseguir fazer um georreferenciamento, cobrar um IPTU mais justo, é uma briga. Né? Porto Alegre não conseguiram aprovar, a Câmara não aprovou. O detalhe é que talvez com a informação do cálculo do custo na mão, você consegue fazer essa readequação. É aquilo que eu estava falando antes, a taxa de lixo, taxa de iluminação pública, quando foi criada, foi feito no chute. Não foi feito aquele cálculo ali que para nós ali. Né? Então, o que acontece? Três Coroas foi um município que conseguiu aumentar o valor da iluminação pública baseado no cálculo do custo. Chamaram os vereadores, mostraram, fizeram uma audiência pública lá, provaram por A mais B que o valor da iluminação pública estava muito abaixo do normal e conseguiram readequar. A cobrança da taxa d'água lá em Maquiné também, o déficit era enorme todo ano. E o prefeito pegou, baseado no cálculo do custo, foi para a Câmara, provou para os vereadores que estava totalmente defasado, errado, e conseguiu fazer uma readequação. Não para cobrir 100% do déficit,
mas uma boa readequação conseguiu. Hoje, Três Coroas tem superávit no valor da iluminação pública, baseado nos cálculos do custo. Sai um pouquinho daquela subjetividade, do chute, quando você chega com a planilha de custo na mão e mostra, a argumentação contrária fica difícil. O que acontece? Por que a maioria dos municípios tem déficit hoje? Tem déficit na iluminação pública, déficit no lixo, déficit na patrulha agrícola, né? Estou abrindo a minha planilha aqui para ver alguns que eu calculei, né? Os programas troca-troca, déficit. Você chega, é uma soma de déficit enorme, e daí chega um momento a estrutura do município se torna insustentável. Por exemplo, merenda escolar, no município de Maquiné, veio R$64 mil no ano para comprar merenda escolar. Quanto de repasse, né? Quanto que custou a merenda escolar para eles? 556 mil. Um déficit de 492 mil reais. Transporte escolar, eles receberam um repasse de 980 mil reais do governo federal e estadual. Quanto custou o transporte para eles? 1.900.000. Um déficit de 1 milhão de reais. Esses números a gente não tinha na mão, né? Então, quando você começa a mapear e fazer uma tabelinha, lixo, iluminação pública, patrulha agrícola, né, merenda, transporte, aí você começa a mostrar déficit. Da onde sai a grana para cobrir esses déficits desses serviços? IPTU, ISSQN, né, ICMS, FPM. Então, você acaba comprometendo um monte de arrecadação livre, de arrecadação própria para cobrir o déficit desses programas. Não que tu tenha que zerar os déficits, não estou falando isso. Mas a gente tem que saber o tamanho deles. Para saber aonde que a gente está gerenciando. Né? Aí sim, talvez a gente consiga amolecer um pouco a Câmara de Vereadores. Né? Um pouco, não tanto. Depende da rixa política na cidade. Mas é verdade, professor, é como você falou aí. Você tendo o número na mão, fica fácil de negociar. Porque de uma coisa é certa, né? Quem vai pagar é a população toda. Então, se você tem um setor, eu sempre falo assim, você tem um setor que dá prejuízo naquela área, ou você aumenta aquela taxa para cobrir aquele custo, ou então todo mundo vai pagar igual, né? Então, isso aí é uma questão com certeza, de você tendo os números do custo na mão, não só na parte que você tem que cobrar a taxa, mas, como você falou antes, o custo do caminhão da Secretaria de Obras, o custo dos servidores que atuam em tal secretaria, saber se realmente precisa de todos aqueles, ou se poderia ser melhorado, aí, gerenciado e diminuindo o número. Isso tudo faz parte do sistema, né, professor? Exato. Você tem um mapa, por isso que a gente não chama de planilha de custos, a gente chama de mapa de custos. Por que a palavra mapa? Que nos mostra o caminho. O caminho do quê? Da gestão, do gerenciamento. Né? É parar de apalpar no escuro, né? E começar a decidir baseado em informação. É isso que se quer. Uma empresa, ela não tem planilha, não tem a gestão de custos por enfeite. Não, porque ela decide baseado naquilo. E o setor público precisa começar a ir para esse lado, para o lado da gestão. Sair um pouco só da política e trabalhar um pouco na gestão também, que daí vai dar para ampliar muito mais a gama de serviços que a gente faz hoje. Né? E tentar reduzir um pouquinho esse déficit enorme que a gente tem hoje no setor, né? Com certeza. Professor, então eu acho que nossa live está quase dando 1 hora aqui, daqui a pouco o Instagram derruba nós. Então eu queria aproveitar agora para convidar as pessoas que estão aqui conosco, que no dia 1, 2 e 3 de dezembro nós vamos estar elaborando aqui, realizando um curso com o professor César sobre a gestão de custos na administração pública. Então aí vai ser tratado detalhadamente, com mais tranquilidade, serão 3 manhãs pelo Zoom. Então, quem tiver interesse em participar, pode entrar em contato conosco.
A gente tem um departamento aqui que cuida disso e serão bem-vindos todos. O professor César, para quem entrou depois que a gente começou aí, não conhece ainda ele é um contador, mestre em controladoria, publicou, entre outras obras que ele tem, uma especificamente sobre gestão de custos aplicados ao setor público. Está na segunda edição ainda da editora Joruá. Uma obra excelente, eu tenho ela aqui, já dei uma olhada. Traz na verdade, um roteiro completo aí de como se implantar o custo na administração pública, não é isso, professor? Exato. A gente tem aí 12 casos práticos, né, que não todos meus, tem alguns de alunos meus de pós-graduação que aplicaram nos municípios que eles trabalham, né, então participei com eles como orientador. Então tem aí o custo da merenda, o custo do transporte, o custo da britagem, da pedra brita, né, o custo na saúde, na educação, tudo. Dá para se inspirar legal aí para trabalhar nessa área aí. Eu acredito, professor, eu sou um contador também na área pública e atuo muitos anos com isso. Eu percebo que essa questão do custo, que está engatinhando aí já tem vários anos, ela precisa, de fato, ser levada mais a sério. Porque é uma forma de você conseguir reduzir despesas, melhorar a eficiência da administração com o mesmo recurso, às vezes até diminuindo, né? Como você deu os exemplos aí da iluminação pública, das praças, da coleta de lixo. Alguém precisa estar olhando para esse custo aí. Quando ninguém olha, fica tudo largado, gasta de qualquer forma. Então, tenho bastante esperança que esse modelo venha a ser implementado, passe a ser exigido mais pelos órgãos de controle, para que, de fato, a gente consiga melhorar isso aí e gerir melhor o recurso, né, professor? É isso que nós precisamos, eu acho. E, principalmente, né, tendo esses relatórios de custo na mão, a gente vai conseguir mostrar para a sociedade que o serviço público não é de graça. Que a população tem a mania de achar que a prefeitura está lá e o que ela faz não custa nada. Então, aqui na Capacemo, a gente tem um mapeamento. A Capacemo é o plano de saúde dos servidores públicos do município de Passo Fundo. Então, eu tenho um relatório aqui que uma pessoa, um filiado da Capacemo, dos 6.000 que usam o sistema nosso aqui, ela recebeu 1.366 atendimentos no ano de 2016. E só essa pessoa gerou um custo para a Capacemo no ano de R$622 mil em atendimentos de saúde. Tá lá à disposição, vamos usar. Claro que ela teve que fazer atendimento, ela teve câncer. Esse foi um caso que ela não teve, ela precisou efetivamente do sistema. Sim. Mas tem outros casos, né, que as pessoas vão na prefeitura, está passando na frente do posto de saúde, vamos dar uma entradinha, vai lá, consulta, leva um remedinho para casa, né? Então, o município de Chapada, eu fiz o cálculo uma vez, cada cidadão, em média, custou R$600 para o município no ano. Né? R$600 em média cada atendimento. Cara, tem custo. Se você não tiver essa informação, a sociedade não sabe quanto custa manter ela. Sim. Tá? Isso Aquele atendimento da agricultura, atendimento médio da agricultura em Nova Boa Vista, em média, R$8.000 o atendimento da colhedora de forragem. Né? Então, não é de graça. Tem lá o equipamento à disposição, tem funcionário à disposição, que a função deles é prestar serviço sim, mas não é gratuito. E a população precisa entender isso também, que não é desperdiçar o recurso público à toa. Com certeza. E outra coisa, né, professor? O gestor que tem esses dados na mão, ele tem muito mais capacidade de conversar com o cidadão, né, de esclarecer os fatos e publicar, dar publicidade para o cidadão conhecer tudo isso, porque é como você falou, muitas vezes a pessoa não está nem aí, nem sabe o que se faz com o dinheiro da administração. Todo mundo fala assim, tá roubando, tá roubando, tá roubando. Isso é o fácil de falar isso, né? Mas provar para o cidadão onde que está sendo investido esse dinheiro, né? Porque muitas vezes ele vai passar a entender que realmente
putz, o setor público ele não é que ele rouba, é que ele gere mal o dinheiro dele. Poderia ser mais eficiente. E para cidadão parece assim, tá roubando o dinheiro. Então, eu entendo que o custo é uma saída viável aí e que vai trazer muitos benefícios, seja para a redução de despesas, seja para os gestores apresentar um resultado mais concreto para a sociedade, não é isso? Exato. Então fica o gestor público, ele tem o dado na mão para poder decidir, né? O cidadão ele vai conseguir fiscalizar melhor e saber onde o recurso dele está sendo empregado. E se ele usar o sistema, ele vai saber o custo que ele gerou para o sistema ou o investimento que o município fez naquela família dele, né? E nós temos a possibilidade, então, de racionalizar o uso dos recursos, né? E aquele mesmo orçamento que o município tem, aumentar a gama de serviços somente usando o princípio da eficiência e da eficácia, né? De você conseguir fiscalizar e fazer com que o gestor público tenha uma tomada de decisão mais prática, mais plausível, né? Um outro exemplo, o município lá, o meu município do Natal, ele fez 13 aviários no município, 13 aviários. Ele fez a terraplanagem todos. Teve aviário que demandou 300 horas de trator de esteira. O município investiu naquela época R$ 34 mil na terraplanagem que foi feita para aquele produtor rural. Né? Por quê? Porque a máquina foi lá e prestou o serviço. Então, essas informações o cidadão não sabe. É verdade. Né? Eu vou chamar, porque a prefeitura tem o esteira, eu vou chamar eles aqui, eles vão fazer o trabalho para mim. Não é de graça. É isso mesmo. Professor, a nossa live vai cair, então eu quero te agradecer imensamente aí por ter disponibilizado o seu tempo aí hoje de manhã para conversar conosco. Muito obrigado e te esperamos aqui no dia 1º de dezembro para nosso curso. Então, quem participou também tiver interesse, fica aí o convite novamente. Muito obrigado e fica aí para suas considerações, professor. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade também, o Grupo Atami aí por ter me convidado, né? Vai ser uma satisfação. Eu para o Mato Grosso eu fui só para Tangará da Serra, tive dando uma circulada aí uma vez, quase fui trabalhar, morar aí em Tangará da Serra, no fim não deu certo. Fazer curso lá também, né? Isso no ano de 2000. Fico à disposição aí, se alguém quiser nos contatar, tem aí o meu Facebook, Instagram, tem o site da minha empresa, pode pegar meu telefone, contato, tudo lá. E agradeço aí a disponibilidade de vocês, estou à disposição. Tomara que dê uma turma boa aí para dezembro. Valeu, professor. Muito obrigado aí. Um bom dia para o senhor e para todos que assistiram a nossa live. Obrigado a todos. Vai ser um curso bem prático, só com exemplos práticos aí nessa. Valeu. Vai ter um sorteio de um livro também. Isso é básico, né? Básico. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau.